Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Fernando Santana e agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui e partilhar connosco as suas reflexões sobre este assunto. O Sr. Professor Doutor, na sua intervenção inicial, começou por dizer que a Lei de Bases de 1987 está desatualizada em alguns aspectos e muitas coisas que estavam lá previstas não foram cumpridas ou alcançadas. Posso lhe dizer que no PCP, e eu próprio partilhamos desta opinião, que a Lei de Bases de 1987, ao fim de 25 anos, está desatualizada em muitos aspectos, nomeadamente naqueles que referiu das alterações climáticas e necessitava de uma atualização. E se muitas coisas que lá estavam previstas não foram cumpridas ou alcançadas, nós entendemos que não era por culpa da própria lei. A lei continha os instrumentos, os mecanismos que permitia concretizar melhor os objetivos previstos relativamente ao ambiente, que estão também na Constituição. Se não foram concretizados e alcançados, não por culpa da própria lei, mas porque os governos, sucessivos governos, não implementaram as políticas que estavam lá definidas ou não foram tão longe quanto deviam ter ido naquilo que a própria Lei de Bases do Ambiente de 1987 continha. Assim, na nossa opinião, o que era necessário agora era uma atualização desta lei, reforçando, em nossa opinião, o papel do Estado, porque entendemos que o papel do Estado, ao longo dos últimos 25 anos, foi sendo fragilizado, em vez de fortalecido, foi sendo fragilizado, e esse é um dos problemas que nós encontramos aqui. Entendíamos que uma das atualizações desta Lei de Bases do Ambiente, de 1987, devia ser exatamente no sentido de reforçar o papel do Estado. Infelizmente, não é esta a opinião da maioria parlamentar, PST-CDS e do Governo, que apresentou aqui a sua proposta de lei, em que atribui ao Estado um papel extremamente difuso. De tal modo que permitirá o completo alinhamento do Estado e das suas tarefas e responsabilidades neste plano. Dizia o Sr. Professor Dr. Fernando Santana que alguém referia que a Lei de Bases devia ser uma espécie de Constituição. Eu creio que terá sido a Sra. Ministra Assunção Cristas que nesta Comissão defendeu essa posição, que a Lei de Bases deve ser uma espécie de Constituição, contendo os princípios e as orientações fundamentais. Ora, nós respondemos a isto dizendo que Constituição nós já temos uma, onde, aliás, o direito ao ambiente saudável se encontra consagrado e, portanto, esta lei devia ter a preocupação de, como a de 1987, regulamentar os múltiplos aspectos. Portanto, não entendemos que se possa ter uma lei de bases como aquela que o Governo propõe, tão vaga e difusa. O Sr. Professor falava dos 3 níveis de perfeição da sociedade, um nível em que seria desnecessária uma lei do ambiente, um nível em que essa lei teria apenas um artigo e depois uma lei, um nível em que haveria apenas os princípios e orientações fundamentais. Ora, nós entendemos que nós não estamos neste nível de perfeição, entendemos que a pessoa está a ser muito otimista e, portanto, uma lei que contenha apenas os princípios e orientações fundamentais, como a proposta de lei que o Governo apresenta, é uma lei que, neste momento, não é adequada às necessidades do país, porque nós não estamos nesse nível de perfeição que permitisse ter uma lei destas. Precisamos de uma lei que regulamente, define, enquadre as diversas matérias. E, aliás, é nesse sentido que o projeto de lei do PCP vai. Relativamente a isso, o Sr. Professor também referia que na proposta de lei do Governo entendia que há um aspecto que devia ser reforçado, nomeadamente as alterações climáticas. No entanto, nos projetos de lei dos diferentes partidos, em particular do PCP, creio que no artigo 17º do projeto de lei do PCP, este reforço, este ênfase sobre as alterações climáticas está lá contido e eu gostaria de lhe pedir a sua opinião sobre este aspecto contido nos diferentes projetos de lei, em particular do PCP, em que vamos, nesse sentido que o Sr. Professor propunha, de reforçar a referência às alterações climáticas, definindo isso melhor. Por fim, uma última questão. Esta proposta de lei, a proposta de lei do Governo, introduz mecanismos de mercado, em nossa opinião, vai no sentido da mercantilização do ambiente. E também, relativamente às alterações climáticas, nós temos assistido, a nível global, à introdução de mecanismos de mercado, no sentido de tentar controlar essas emissões e os resultados, pelo menos na análise que eu faço, são claramente insatisfatórios. Ou seja, os mecanismos de mercado não têm resultado e não permitiram atingir aquilo que eram as metas, até pouco ambiciosas de há uns anos,
atrás. E, portanto, a questão que eu lhe pergunto é se considera que os mecanismos de mercado introduzidos na proposta de lei do Governo podem resolver os problemas ambientais ou se, pelo contrário, não podemos confiar tanto no mercado, temos é que confiar num papel reforçado do Estado, assumindo completamente e plenamente as suas responsabilidades no que diz respeito às matérias ambientais. Muito obrigado.